Fala galera, está no ar mais um Orion Cast, o podcast que conecta você a histórias reais de superação, visão empreendedora e fé que move montanhas. E hoje a convidada é uma mulher que trocou o fundo do poço por uma fundação sólida, construída com coragem, talento e propósito. Ela saiu de uma sala emprestada para se tornar hoje uma referência como nail design e mentora de mais de 500 mulheres. Poliana Lopes, que honra te receber aqui. Obrigada, Everton. Prazer Bacana é todo meu. demais. E antes da gente começar com a Poli aqui, vou chamar de Poli para os mais íntimos, mas quero falar aqui da Enjoy, né? A Enjoy é uma escola de negócio. Você quer vender mais? Quer prosperar o seu negócio, construir autoridade no mercado e criar conexões de alto nível? A Enjoy é essa escola. Escola de negócio que você precisa conhecer. Com grupos, eventos, imersões, ela desenvolve líderes, acelera estratégias e conecta empresários que realmente fazem acontecer. E olha aí, hein? O CEO da Enjoy, o Vander Miranda, está te dando um livro Máquina de Resultados de graça. É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela e bora vencer. Vamos agora para a conversa, Poli? Bora? Vamos sim. Novamente, que prazer ter você aqui no Orion Cash. Já tinha um tempo que eu já queria trazer você aqui para trocar essa experiência, mulher empreendedora. Então, primeira pergunta, né? Quem é a Poliana Lopes? Everton, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, essa oportunidade de estar passando um pouco, né, do que eu vivi, da minha experiência. E quem é a Poliana Lopes, né? Na verdade, quem é a Poliana Bastos? Porque o Patrick briga comigo, ele fala que tem que ser Poliana Bastos. Quem que é a Poliana Bastos? A Poliana Bastos, por trás da mesa de atendimento, é uma pessoa que enxerga muito além de negócios. É uma pessoa que enxerga na sua cliente muito além de um serviço prestado, né? Eu consigo enxergar nela uma oportunidade dela ser como, por exemplo, como eu sou. Porque eu já estive em um lugar que não é legal estar. E sempre quando eu atendo uma cliente, eu tenho um relacionamento com ela, eu consigo enxergar nela algo a mais e o que cria um relacionamento comigo e com a minha cliente, né? E por isso também que hoje eu trabalho com cursos, inclusive, mas quem é a Poliana Lopes por trás dos atendimentos é essa pessoa que consegue enxergar além das pessoas. E, além disso, é uma mulher que tem 3 filhos, é casada com Patrick Bastos, uma mulher muito feliz, realizada hoje. Que legal. Mas que já passou por uns bocados para chegar até aqui. Eu acho isso incrível, tá? Conheço um pouco sua história, conheço um pouco sua família e conheço o Patrick, né, muito bem. E eu sei o quanto vocês são referências hoje como empresários, até no meio em que a gente vive, ali na igreja e na sociedade que a gente sempre está presente. Mas me fala um pouco, Poli, o início da sua carreira profissional como empresária. Como você começou a desenvolver esse empreendedorismo, você entendeu que você nasceu para ser empreendedora, ser uma mulher que ia trazer mudança na vida das outras pessoas. Como começou essa vontade? Bom, como começou essa visão de empreendedora foi no fundo do poço, né? Quando eu descobri que eu era capaz de ser uma empreendedora, que eu descobri que eu era capaz de ser uma empresária, foi quando, no momento da nossa vida, onde nós perdemos, eu e meu marido, né? A gente tinha uma vida financeira muito boa e nós perdemos tudo por conta de fatores da vida, falta de gestão, enfim. E eu me peguei num lugar de desespero. Eu já estava grávida, já tinha um filho, me peguei num lugar de desespero e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O Patrick não estava numa situação psicológica muito boa e ele precisava desse tempo, onde a gente foi para Minas, foi para Muriaé, e a gente precisava se reerguer. Então, para dar um passo à frente, a gente teve que dar uns 10 passos para trás.
E eu me peguei nesse momento de desespero e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ajudar o meu marido, né? E muitas pessoas não acreditavam, né? Porque era muito mais fácil para mim voltar para casa da minha mãe, me separar dele. E eu me apeguei junto com ele e falei, não, eu preciso fazer dar certo. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse homem, porque, poxa, é o meu marido, eu tenho um filho, é a minha família, eu preciso reerguer a minha família. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer o curso de unha de gel. Eu não tinha habilidade nenhuma. A minha mãe sempre foi cabeleireira, a minha família toda trabalha na área da beleza. Mas eu nunca imaginei em trabalhar como designer de unha, nunca pensei em trabalhar como cabeleireira, enfim. E surgiu essa oportunidade, na época eu não tinha dinheiro para fazer o curso, a minha mãe me ajudou em tudo, fez o curso e eu tive que fazer dar certo. Não tinha opção de dar errado, porque eu me via numa determinada situação onde eu olhava para o lado, estava ruim. Olhava para o outro lado, não tinha saída. E eu falei, cara, eu preciso fazer dar certo, porque não tem opção de dar errado. Caraca. E foi aonde nós nos apegamos muito à nossa espiritualidade, né? Com Cristo, porque até então a gente tinha uma vida muito bagunçada espiritualmente, né? E foi aonde nós tivemos um encontro com Deus de fato e nós nos apegamos. E eu entreguei a minha vida e falei, Senhor, agora o Senhor vai dar, vai ser o centro da minha caminhada agora. Que coisa linda, Polly. Eu acho que a sua história, ela inspira as pessoas, né? Principalmente outras mulheres, que muitas vezes, cara, que da hora, bicho. Porque quantas pessoas no momento de uma situação assim, de um imprevisto, de uma calamidade, de uma empresa que acabou não indo para frente e casamentos são destruídos, né? Destruídos. A gente consegue, muitas das vezes, na verdade isso é uma estatística, né? Muitos casamentos são destruídos, principalmente pela questão financeira. E uma pessoa que tinha tudo, Everton, nunca passei dificuldade na minha vida. Minha mãe sempre me deu tudo. O Patrick, quando eu conheci ele nossa, tinha uma vida de princesa, uma vida de rainha. A gente tinha muito, tinha uma vida, uma classe média alta, né? E eu acordei num dia e ele falou bem assim, tudo isso aqui que você está vendo, meu carro, casa, tudo isso que você está vendo, isso não existe mais. Aí eu fiquei assim, uns 10 minutos. Como assim não existe mais? Porque ele não queria me passar o que estava acontecendo, sabe? Ele não queria me passar... ele estava sofrendo tudo sozinho. Ele não passava... Amor, nós estamos com dificuldades, a empresa está quebrando, meu sócio... Então, ele não queria me passar nada. E quando desmoronou, ele estava numa situação de depressão, praticamente, e ele virou para mim e falou bem assim, cara, não tenho mais nada. Eu preciso ir embora. E eu falei, eu tô com você. Lógico que tem toda uma situação por trás, mas no final eu falei, não, vamos embora, eu tô com você, vamos junto, vamos nos reerguer. Me faz lembrar, quando você fala dessa forma, né, dessa sua postura, eu acho que é por isso que hoje você é uma mulher de sucesso. A gente olha para pessoas de sucesso e fala assim, nossa, ela teve sorte, ela nasceu no berço de ouro, ela teve tudo nas mãos. E hoje a gente vê você, uma mulher de sucesso na sua área, as pessoas que não conhecem a sua história devem falar, não, ela teve tudo muito fácil. E a gente vê que você não trabalhava com isso. Não. Você não tinha essa visão até que as dificuldades da vida te levaram para onde você está hoje. Tem uma... é até bíblico, né? É uma frase bíblica, né? Um versículo bíblico que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu acho que hoje a sua casa está edificada, firme, forte. E tô para te falar que a maior parcela disso não é o Patrick, a maior parcela disso é você. Pela sua resiliência, pela sua postura de mulher, de esposa, de mãe. E de você ter aguentado firme ali. E outra, em vez de chorar no meio-fio, você procurou ali opções, e a opção foi empreendedorismo. E eu acho isso genial, Polly, porque as pessoas não conhecem um terço, né, de que grandes empresários passaram, empresárias, mulheres passaram. E hoje você, né, com sua empresa decolando, com sua marca decolando, com seu espaço decolando, que é lindo, trazer isso para as pessoas que estão nos assistindo é uma forma de dizer,
tá tudo ruim, mas levanta a cabeça, acredita, tenha fé que vai dar certo. Não desistir de fato, né? Eu coloquei uma frase no meu coração que é: desistir não é uma opção. Não é uma opção para mim e eu não posso passar por isso. Então, quando eu coloquei isso no meu coração, que desistir não é uma opção, e eu tive um posicionamento, né? Eu me posicionei. E uma mulher que se posiciona sai de baixo. eu tive um posicionamento. Quando eu me posicionei, eu vi que ia dar certo. Deus testificava o meu coração. E não desistir. Não... e ser resiliente, né? Eu acho que o grande X da questão é a resiliência mesmo. Porque por tudo isso que eu passei... eu me vi em situação muito, muito complicada. E quando eu falo complicada, é complicada mesmo. Nós não tínhamos dinheiro para comer. Caraca. É uma situação difícil mesmo. Se não fosse a minha sogra, que nós fomos morar na casa da minha sogra, ela fazia faxina, ela trazia... ela pegava o dinheiro da faxina e trazia comida para a gente, para alimentar, né? Porque nós estávamos numa situação muito difícil mesmo. Foi ao fundo do poço mesmo. E eu me via, assim, numa situação que eu precisava ajudar ele, eu precisava fazer alguma coisa. E, cara, quando eu comecei a fazer o curso de unha, e quando eu comecei a atender cliente, Everton, e eu decidi que eu ia mudar a minha história com um posicionamento meu, começou a aparecer gente de tudo quanto é lugar. Começou a aparecer gente de tudo quanto é, sabe? Vários carros importados aparecendo num bairro. Eu pensei, meu Deus, onde que esse pessoal está me conhecendo? Da onde que eles estão... Sabe? E eu coloco muito Deus. É Deus mesmo que fez isso, mas porque eu me posicionei. Que coisa incrível. Isso que eu ia te perguntar agora. Você saiu aqui de Vila... Você morava em Vila Velha? Morava em Vila Velha. Antes da crise, né? Aí não depois... trabalhava, tinha uma vida maravilhosa aqui. Patrick Cuidava não deixava eu cuidava. cuidar. Quer dizer, a gente fala não trabalhava, mas trabalha pra caramba em casa. Em casa. Não era empreendedora ainda aqui. Não era empreendedora. Foi pra Moriaé, começou o negócio lá, do zero. Do zero. Caramba. Sem ninguém me conhecer. Isso que é incrível. Como é que foi esse início do negócio lá? Quais foram as suas dificuldades? E outra, fui pra Moriaé, começar um negócio do zero, sem ninguém me conhecer, e lá não existia o que eu levei. Nossa. Lá não existia a técnica de fibra de vidro. Em 2014, nós estamos falando, 2014, 11 anos né? atrás. 11 anos atrás, né? Foi em 2015 isso. Então, pessoal, o que é isso que essa menina está fazendo, que ela está trazendo, né? Então, eu aprendi a técnica que estava no auge aqui em Vila Velha e levei para uma cidade pequena. Lá eu era pioneira e me tornei referência no final. Esse é o negócio. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, nós temos que nos tornar referência. Eu falo até pela minha área também, que nós precisamos ser referência em tudo que a gente faz. Tudo. Então, hoje, você chega numa cidade como Moriaé, que é uma cidade do interior do estado de Minas, não é isso? Sim. Divisa com o Rio de Janeiro ali. E você se torna referência num produto ou num serviço que ninguém conhece. Qual foi a sua maior dificuldade inicial ali? Foi encontrar clientes? Foi montar um espaço? Foi o quê? É o que eu tô te falando. Eu acho que eu coloquei tanto na minha cabeça que ia dar certo. E outra coisa, que eu queria falar também, quando eu decidi que eu ia fazer dar certo, eu comecei a usar palavras de... por exemplo, eu me colocar numa posição que eu não estava. Usar palavras de afirmação na minha vida, sabe? Por exemplo, uma pessoa me ligava e minha agenda estava vazia. Quando alguém me ligava, ela falava assim, tem horário para fazer alguma coisa? Tem horário para fazer unha? Eu falava com ela, eu abordava ela como se a minha agenda estivesse cheia. Eu abordava ela como se eu fosse a melhor profissional da área. E eu sempre falava assim, óbvio que eu não estou aqui falando para as pessoas mentirem, mas foi uma estratégia que eu usei para mim e que deu muito certo. Porque quando você mostra que você é boa no que você faz, gera muito mais interesse para as pessoas. Verdade. Então, quando uma cliente mandava uma mensagem para mim e falava, Poliana, você tem horário para fazer unha hoje? Eu falava, só um minutinho, vou dar uma olhada na minha agenda. Eu sempre dava 2 opções de horário para ela. Minha agenda estava vazia, não tinha ninguém. Eu dava 2 opções de horário para ela. Olha, eu tenho 8 e eu tenho às 13. Eu não posso nenhum desses 2 horários. Então, só um minutinho que eu vou dar uma olhada, ver se
eu consigo dar uma remanejada e tudo mais. Então, isso, o que eu fazia? Eu gerava uma expectativa na cliente e ela falava, nossa, essa menina é boa mesmo. Então, eu me colocava num lugar onde eu não estava. E eu falava comigo mesmo, um dia eu vou ter lista de espera para fazer unha comigo. Que incrível. E hoje eu tenho lista de espera para fazer unha comigo. Você usava a técnica de escassez, né? É técnica de escassez. Que a pessoa falava assim, caraca, eu preciso logo marcar meu horário porque não vai ter agenda daqui a pouco, né? E isso é incrível, porque eu me coloquei no lugar onde eu queria estar. Eu não estava naquele lugar. E quando eu me coloquei no lugar onde eu queria estar, é igual eu ministrei no Café com Deus esses dias, e eu coloquei uma frase ao meu coração. Você fala, o mundo espiritual ouve, e lá na frente você vê. Nossa, é verdade. Cara, eu falei, é verdade. O mundo espiritual pegou, e lá na frente eu vivi tudo aquilo que eu falava. É verdade. E eu vivi em Muriaé, tudo isso que eu falava, e eu estou começando agora, aqui em Vila Velha. E eu estou vivendo tudo o que eu falava aqui em Vila Velha em 1 ano e meio. Meu Deus do céu. Eu acho que essa afirmação, a gente mexe com o que a gente não vê. Então, eu vejo muitas pessoas falando, nossa, que dia horrível, que dia ruim. A palavra tem muito poder. Que semana horrível, nossa, que ano terrível. E acaba sendo. Eu acho que quando a gente está passando por algum problema profissional, familiar, seja o que for, nós temos que lançar palavras de bênçãos. Palavras de bênçãos. Palavras que realmente vão trazer um reflexo positivo na nossa vida. Então, eu tenho um hábito também, Polly, de todo dia colocar um story de manhã e falar assim, hoje vai ser um dia incrível. Hoje foi, mesmo que foi aquele dia desafiador, aquele dia que realmente algumas coisas não saíram como planejado, eu colocar uma foto no story no final do dia dizendo, que dia sensacional, que dia maravilhoso. Cara, isso é sensacional, porque eu tenho o hábito de colocar as mãos em tudo que eu vejo e eu penso, né, Senhor, muito obrigada por isso daqui. Quando eu entro dentro do meu carro, Senhor, muito obrigado por esse carro, porque foi o Senhor que me deu o meu carro. E é uma outra história também que é incrível, tá? A questão do meu carro. Porque quando eu precisei lá em Minas, qual foi o carro que rodou primeiro? Quando aconteceu tudo? O meu. Então, e Patrick virou para mim e falou bem assim, amor, eu vou precisar vender o seu carro. Aí eu falei bem assim, tá. Aí ele falou, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou te dar um carro para você de presente. E a primeira oportunidade que ele teve, ele me deu o carro de presente quitado ainda. Caramba. Primeira oportunidade. Que coisa linda, Polly. E muito melhor do que eu tinha, tá? Muito melhor do que eu tinha. Veio a bênção em dobro, né? No final. Em dobro. Coisa boa. É o poder da palavra, né? É palavra de bênção ou de maldição? É verdade. A palavra, ela pode trazer vida ou morte, né? Você pode trazer vida na sua própria vida e morte na sua própria vida. Verdade. Então, isso é muito forte. Isso é profundo, tá? Muitas pessoas não sabem o peso das palavras, né? É verdade. Quando a gente olha o cenário que você estava lá em Muriaé, né? Que você virou um sucesso muito rápido lá, né? Foi muito rápido o seu crescimento lá. Everton, não sei se foi muito rápido, porque eu fiquei 8 anos lá. Não... Nossa, agora, bastante tempo, achei que era menos. Fiquei 8 anos em Minas. Mas eu me tornei referência na cidade. E eu saí de lá com as pessoas chorando para que eu não fosse embora. Caramba. Isso é tão bom quando você sai de um lugar e você se depara com as pessoas. Não, Poliana, você não pode ir embora, você precisa ficar aqui, como que nós vamos ficar? E não somente as clientes, mas os empresários da área, porque lá eu formei mais de 200 meninas. Caramba! Essas 200 meninas que eu formei, vamos dizer que 70% delas hoje vivem daquilo que eu ensinei. Montaram o seu espaço, montaram o seu negócio, e hoje elas vivem daquilo. E muitas delas não tinham profissão. Nossa, Polly. Muitas delas não tinham profissão. Teve uma em especial que ela trabalhava, lógico que eu não vou citar nomes aqui, teve uma em especial que ela trabalhava como auxiliar geral no hospital. E eu vi ela, eu falei bem assim, cara, por que você não vem trabalhar comigo? Aí ela falou bem assim, mas eu não sei fazer nada. Eu falei assim, não, tira minha cutícula aqui, faz minha unha, deixa eu ver como que você faz a unha. E ela tinha todo jeito, tudo, mas eu disse, não, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, você vai fazer. E ela ficou comigo, acho que uns 2 ou 3 anos, e hoje ela tem o salão dela lá, hoje ela
vive disso. Eu acho que isso é muito bacana, né? Você vê o quanto você impactou na vida das pessoas lá. E às vezes, pessoas que você impactou e você menos imagina. E essas pessoas lá no final, uma hora, ela vai retribuir isso pra você. Eu acho que quando a gente faz algo sem esperar nada em troca, né? Faz algo pra alguém realmente porque a gente ama pessoas, ama a vida, quer cuidar das pessoas, quer que as pessoas do nosso lado sejam bem, o universo, Jesus, a Deus entrega tudo de volta pra gente. Eu acho também. É a lei da semeadura, não adianta. Uhum. Você planta, o que você planta, você colhe. Se você planta exatamente ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, isso vai voltar pra você de alguma forma. E quando a gente olha hoje a sua prosperidade no negócio, é tudo que você vem plantando. Então, não é algo da noite pro dia, né? Everton, foi da noite pro dia que eu virei um sucesso. Não. Eu vim plantando isso há muito tempo. E eu tô muito longe de estar onde eu quero estar, tá? Tá vendo? Mas a ambição é maravilhosa. A ambição é o que move, né, Poliana? Se isso não pode fazer parte, não pode fazer estar acima da nossa vida, né? Sim. Mas a ambição, ela precisa estar presente na nossa vida. Lógico, eu concordo plenamente. Eu acho que a ambição... as pessoas confundem muito ambição com egoísmo e até mesmo vaidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ambição, ela nos faz sair da zona de conforto. Da zona de conforto, exatamente. A gente fica numa zona de conforto e a ambição nos tira. E fala, ó, é isso que você quer? Ou você quer ir mais longe? Ou se você tá bem ali, e tem aquelas pessoas, né? Sem motivação, que fica, não, se eu estou ganhando 3 mil reais, tá bom, consigo viver com isso, mas a gente não tem que ser assim, a gente tem que querer mais mesmo. E lógico, sem passar por cima de ninguém e querer mais até para ajudar outras pessoas, né, Everton? Porque quando a gente tem esse tipo de ambição, por exemplo, a minha ambição é prosperar no meu negócio para levar mais conhecimento para as outras pessoas, para passar mais conhecimento para mais quantidade de gente, e mais pessoas prosperarem e mais pessoas viverem como eu vivo hoje da unha, porque é uma área muito rentável, é uma área que se você souber trabalhar, você ganha muito dinheiro com isso. Exatamente. E outra coisa também, quando a gente fala de estética, fala de unha, fala de cabelo, fala de pele, fala de tudo isso, principalmente para a mulher, né? Hoje o homem também está nessa esfera, mas principalmente para a mulher, não é uma questão só de cuidados, pessoal. Eu acho uma questão de autoestima. Muito. Né? Então, eu acho que quando você vai lá, uma mulher que tá com autoestima baixa, vai no seu salão, vai contigo lá no teu espaço, ela sai transformada dali. Transformada esteticamente e emocionalmente, tá? Porque ali é um local onde elas se derramam. Porque muitas delas não me têm como uma pessoa da família, uma amiga que pode se soltar, e me tem como uma auxiliadora, principalmente porque eu sou cristã hoje. Então, muitas delas vêm me pedir oração, muitas delas vêm me pedir conselhos, e eu fico assim, meu Deus, eu estou exatamente no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. Que incrível. Porque era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas me vissem, enxergassem em mim, Cristo em mim. E que, através do meu trabalho, as pessoas viessem a mim e falar, Poliana, eu admiro você. Eu quero ser como você. Porque eu tenho as pessoas que eu admiro também. As pessoas que a gente se espelha, né? E isso é saudável a gente ter. A gente não está falando de inveja, não está falando de nada. Você ter com quem se espelhar. Você ter uma pessoa que te admira. E isso é muito bacana, porque eu sempre falei, cara, será que um dia eu vou ser espelho para alguém? Porque eu já fui muito improvável na minha vida já. E Deus me tirou, assim, do lamaçal mesmo, do pecado, me tirou do lamaçal e me prosperou, me levantou e me fez uma pessoa digna. Que coisa linda, Poli. E eu vejo o seu trabalho hoje, além de ser te trazer esse recurso financeiro que faz você prosperar financeiramente, é uma missão que você acaba vivendo hoje, essa missão. A missão de realmente você levar estética, autoestima para as mulheres e, ao mesmo tempo, também levar aquilo que Deus tem colocado no teu coração. É verdade. Então, sabe por que as coisas dão tão certo na vida de profissionais que pensam assim como você? Quando a gente faz algo apenas por finanças, só por ganhar dinheiro, uma hora cansa, uma hora você
fica assim, cara, será que vale a pena me matar de trabalhar por isso? Mas quando você coloca um propósito atrás do que você faz, então o seu propósito não é apenas transformar mulheres, mas é de fato fazer com que a vida dessas mulheres sejam transformadas com uma palavra, com um abraço, com carinho. Então isso é sensacional. Você já teve alguns relatos, assim, de pessoas que te falaram depois, pô, ele mudou minha vida, Eu alguma tenho, coisa assim? inclusive, em vídeos, vários. É mesmo? Tenho vários vídeos delas falando que depois que, não somente por conta do curso, por conta da técnica, por conta de delas ganharem dinheiro com unha, mas por elas verem como que eu lido com o meu trabalho. Como que eu lido com o meu dia a dia, porque eu posto, né? Além de postar unha, eu posto meu devocional, eu posto meu dia a dia falando de Deus, falando do meu dia a dia e eu não consigo transformar a pessoa somente no financeiro, eu consigo transformar ela no espiritual também. E a minha aluna acaba sendo, óbvio, quem tem mais a intimidade comigo, quem tem mais a proximidade comigo, acaba sendo como se fosse uma amiga mesmo, de conselhos. Semana passada mesmo, eu levei 2 alunas minhas lá para a Tarde da Bênção. E que foi assim, Everton, pensa, transformador. Eu vi aquilo ali, eu chorava. E eu falei, Senhor, é isso que eu quero ser na vida das pessoas. É essa transformação que eu quero ser na vida das pessoas, não somente para o meu negócio, não somente para eu ganhar dinheiro, porque dinheiro é uma consequência de bons resultados. Quer dizer, dinheiro é a consequência, né? O sucesso é a consequência de bons resultados. Sim. Então, assim, quando eu me vi nessa situação em que eu vi as pessoas relatando para mim da mudança de vida, eu falei assim, Senhor, eu estou no lugar realmente onde o Senhor quer que eu esteja, porque eu sempre falei com o Senhor, eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Eu quero estar exatamente debaixo da sua graça, debaixo do seu poder e financeiramente falando também, ganhando com isso e fazendo o que eu amo, que é trabalhar com estética, trabalhar com unha e ser mentora também de mulheres, né? Eu sou apaixonado por isso também. Que bom. Polly, tipo assim, vem algumas perguntas na minha cabeça, não tá nem aqui no planejado, mas principal pergunta, né? Porque a gente vê muitas mulheres hoje que estão tendo uma vida assim de uma baixa estima muito alta, né? Que não sabem o que fazer, como começar. Você começou do zero, você começou do nada, virou uma referência, uma mentora na sua área. Qual, para essas mulheres que estão nos assistindo nesse momento, qual é o principal passo? É o primeiro passo que elas precisam dar. Eu quero ser uma empresária, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser uma influenciadora, eu quero ajudar as pessoas a viver o propósito delas, assim como hoje você está fazendo. O que essa mulher precisa fazer? Primeira coisa, começar com o que ela tem. Porque tem muitas mulheres, muitas pessoas que me procuram e falam assim, mas eu não tenho o melhor espaço, eu não tenho o melhor produto, eu não tenho a melhor área, eu não tenho o melhor celular para tirar uma foto. Comece com o que você tem, porque a partir dali, você precisa dar o primeiro passo. Porque muitas pessoas, elas me procuram que são de pessoas com baixa renda mesmo, sabe? E me perguntam, quanto que é o seu curso? Eu queria tanto trabalhar como você, eu queria tanto ser uma referência como você é. E eu sempre falo com ela, comece com o que você tem, porque é a partir daí, com insistência, com persistência, que você vai fazendo o seu nome, você vai fazendo, você vai admirando ali, conquistando ali aquela área. E não somente, e não esperar você ter o melhor celular para fazer um vídeo, a melhor mesa para fazer atendimento, o melhor local para atender o seu cliente. Eu comecei com uma mesa de costura, Everton. Eu comecei os meus atendimentos, eu não tinha mesa e eu não tinha cadeira. Aí a minha sogra me emprestou uma mesa de costura, as 2 cadeiras da cozinha dela, e ali eu comecei. Caramba. Atendendo mulheres de BMW que paravam na minha porta. Meu Deus. Ela sentava na mesa de costura. E assim, aquilo foi batendo no meu coração e eu falei, cara, é só começar. É só começar. É só começar. Essa é a palavra. Eu acho que tem uma frase que todo mundo conhece, mas é uma frase que eu gosto muito, que a gente deve dar o nosso melhor, né, nas condições que tem, até ter condições melhores
para fazer melhor ainda. Sensacional. Eu acho que sensacional. Não adianta a gente esperar o ideal. Vou esperar o ideal para começar. Não. Quem espera pelo ideal nunca vai começar. Você vai só esperar. Porque uma pessoa de baixa renda, como que ela vai esperar ter um iPhone 14 Pro Max para fazer um vídeo? Ela vai só esperar. Então, se ela não começar agora e mudar a mentalidade dela, ela não vai sair do local. Ela não vai sair do lugar. A palavra é essa, é mentalidade. Eu acho que... Tem que virar a chave, né? Virar a chave, mudar o mindset. Que as pessoas, elas ficam muito travadas no... E outra também, né, Polly? A gente vê o Instagram, a gente posta só o que é bom. A gente não posta os bastidores, a guerra que a gente tem para chegar ali. Então, tem pessoas que não têm essa maturidade de entender que o que tá na vitrine do Instagram é só a parte boa do negócio. Não é o bastidor. O bastidor, realmente... É sangue, é suor, é lágrima, é oração, é princípio, é começar com o que tem. Então, as pessoas que vê hoje um espaço lindo, maravilhoso, um atendimento, lá não sabe o início. Então, as pessoas têm que entender, né? Principalmente quem está assistindo a gente, quero começar algo, quero ser empreendedora, assim como a Polly começa com o que tem. Eu acho que a palavra é essa. E se posicione, né? Se posicione. Se posicione, porque se eu não tivesse me posicionado... No dia em que o Patrick falou que a gente não tinha tudo, a gente não tinha mais nada, tinha tudo se perdido. A família tinha se perdido. E não tem coisa pior que uma família fracassada, né, Everton? Não há nenhum sucesso no mundo que vai valer a pena o fracasso familiar, né? Não há. Então, eu penso dessa forma também. Então, eu me posicionei. Quando eu me posicionei, falei bem assim, não, eu vou colocar essa família para frente, eu vou fazer dar certo, desistir não é uma opção, e deu certo. Depois que você foi para Moriaé, 8 anos em Moriaé, virou um sucesso, uma referência lá, e aí você volta para Vila Velha. Que montanha-russa, né? Cara... Começar do zero de novo. Nossa, foi uma luta. Patrick veio pra cá, pra Vila Velha, e tava dando certo pra ele aqui. Falei assim, olha, agora não tem como, eu não vou voltar pra Muriaé. E eu tava bombando em Muriaé. O meu salão tava, assim, lotado de cliente. Eu tava com 7 funcionárias, um estúdio maravilhoso lá em Minas. Tava tudo dando muito certo. Eu tava ganhando muito dinheiro lá. E o Patrick fala, amor, vem pra cá, porque eu não vou voltar pra Muriaé. E eu falei, oi? Tá, mas... O que eu vou fazer? Pensei em abrir uma franquia aqui e tudo mais. Só que eu entendi, o senhor me falou que era uma página que precisava ser fechada. Era um início que precisava se iniciar aqui em Vila Velha. Aquela página de Muriaé precisava ser fechada. Então, eu vendi o espaço de porteira fechada, junto com as profissionais dentro, com a cartela de cliente. Vendi e vim para cá. Cheguei aqui, ninguém me conhecia. Fui trabalhar no salão de uma amiga minha, a Roberta, que tenho muita, muita gratidão por ela também. E eu comecei como se eu fosse uma iniciante. Do nada, do zero. Com a agenda vazia de novo. E quando alguém me ligava perguntando horário, eu falava a mesma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda, que eu vou ver se eu tenho horário. Não tinha cliente nenhuma. E eu falei, Senhor, eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que o Senhor me levantou em Muriaé, o Senhor vai me levantar aqui em Vila Velha. E não deu 3 meses, eu já estava com a cartela fechada de cliente. Nossa. 3 meses aqui em Vila Velha. É muito altos e baixos, né? E a humildade é algo incrível também, né, Polly? Cara, porque você... recomeçar requer muita humildade, Everton. Uma pessoa que tinha 7 funcionárias e virar funcionária, que era patroa de 7, virar funcionária de novo e saber lidar com... Eu me coloquei no lugar de funcionária, né? E se a gente não tiver humildade para isso, a gente não lidar com aquela situação, não. É muito difícil. Eu não preciso disso, não. Eu vou sair... Não, eu preciso disso, sim. Eu preciso disso porque esse aqui não é o lugar onde eu vou ficar. Óbvio que eu não estou desmerecendo quem é funcionário. Só que eu sei a posição que Deus me colocou. Verdade. Eu sei que eu não nasci para ser funcionário. Eu nasci para liderar, eu nasci para colocar
conhecimento adiante. Que coisa incrível. É chamado, né? Não adianta. É chamado. Tem Esse é o meu pessoas que são chamado. chamadas para formar outras pessoas, para ganhar dinheiro, para movimentar o mercado, e você foi chamada para isso. Eu fui chamada para isso. Então, eu sei que Deus te trouxe de volta para Vila Velha exatamente para te honrar no local que você não foi honrada. E eu precisei ser forjada, né? A gente precisa, em determinado momento da nossa vida, nós precisamos entender que Deus ele quer nos ensinar algo. E eu fui forjada nesse tempo onde eu precisei passar por isso. Eu entendi o processo, respeitei o processo, aceitei e o Senhor me honrou. É verdade. E olha que a gente só entende as coisas depois que elas acontecem. Se nada disso tivesse acontecido com vocês, você não teria a mentalidade que tem hoje, não teria aberto um negócio, não teria sido uma empresária, não teria nada disso acontecido. Então, tem coisas que a gente, no momento, fala assim, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? E sem contar no espiritual, né? Porque Exatamente. eu acho que o Senhor me forjou muito mais para Ele mostrar quem Ele era realmente na minha vida. Porque na força do meu braço, sozinha, eu não ia conseguir. Porque até então, em Muriaé, eu achava que eu era boa o suficiente. Eu fazia, acontecia, eu era boa no que fazia, todo mundo gostava de mim, todo mundo queria fazer curso comigo e aquela coisa toda. Só que era na força do meu braço. Quando ele fala bem assim, opa, filha, não é bem assim, ele me forja. Então, eu precisei aprender a ser serva. Além de estar numa posição de servir também os clientes, porque eu estou aqui numa posição de empresário e tudo mais, mas eu sou uma serva, eu sirvo a minha cliente. E além disso, eu sou serva do Senhor. Então, hoje eu aprendi isso. E eu consegui colocar o Senhor em primeiro lugar, a minha família em segundo lugar e o meu trabalho em terceiro lugar. Lá em Minas era diferente. O meu trabalho era em primeiro, a minha família em segundo e o Espírito Santo em terceiro. Quando estava assim, até ia bem, mas não ia durar muito tempo. Verdade. Não ia durar muito tempo. Foi o que não durou, né? A espiritualidade, a gente que é cristão, a gente sabe que a tríade perfeita é essa. É Deus, família, trabalho. E a gente sabe que quando isso se encaixa perfeitamente, a prosperidade é só tempo. Não, e eu posso te falar, lá em Minas, eu trabalhava muito e eu não via dinheiro. Tinha dinheiro, mas não via dinheiro. O dinheiro não rendia. Entrava muito dinheiro, mas eu não via. Hoje, eu trabalho muito menos, porque eu me dedico também às coisas do Senhor, às coisas da igreja, à minha família, ao meu marido. E, Everton, eu ganho muito, mas o meu dinheiro, no final do mês, eu vejo, meu Deus, a conta não bateu. Sabe? Uhum. Então, assim, quando você coloca as coisas no seu devido lugar, tudo anda. É verdade. E é muito leve, é muito suave isso aí. Frase profunda, né? Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Eu acho que a ideia é essa. E, Polly, vamos lá. No seu trabalho hoje, aqui em Vila Velha, qual a sua perspectiva para aqui do Espírito Santo? A gente vive o Espírito Santo vive uma bolha de explosão financeira muito boa, né? As pessoas são muito prósperas aqui. Tudo que as pessoas fazem, acontece. Parece que a gente vive realmente numa bolha diferente do Brasil, né? Eu vejo muitos empresários ganhando muito dinheiro e pessoas falando assim, Everton, nossa, aqui no Espírito Santo, tudo que a gente faz acontece, dá certo. Hoje, sua visão de mercado, sua visão de futuro para a mulher que quer empreender, você acha uma boa hoje empreender no Espírito Santo? Muito. Eu acho que o mercado está super aquecido. Eu acho que quem faz o mercado somos nós mesmo. Nós temos que ter uma visão de futuro, uma visão de empreendedorismo e não deixar a peteca cair. Eu tenho, assim, uma visão ampla do meu negócio e eu quero abrir, assim, um leque gigantesco com isso. Inclusive, eu estou querendo entrar no digital também para abrir mais esse leque de empreendedorismo, né? Alcançar mais pessoas através do digital. Legal, isso eu também ia te fazer essa pergunta, porque hoje o seu trabalho é um trabalho físico, né? Mas a parte de mentoria pode ser físico, como pode ser digital também, né? Sim. Pode ser à distância. Você hoje, na parte de salão, na parte de unhas, você pensa em expandir mais o seu negócio? O que você pensa hoje? Primeiro que eu tenho uma promessa, né? O Senhor falou que Ele não me via somente fazendo unhas.
E eu estou descansando no Senhor e eu sei que daqui a pouco algo novo vai acontecer. Coisa boa. Vai Não quer nem acontecer. passar spoiler pra gente aqui, ó. Algo novo vai acontecer. Mas eu acredito muito nisso. E hoje você também está com mentoria. Como é que é feita essa mentoria? Como é que você chegou nisso? Everton, a partir de agora eu vou fazer essa mentoria para a mulherada. Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu não tive apoio da minha professora, da minha instrutora. Então, eu me vi numa situação muito difícil. Aí eu me coloquei numa posição assim, quando eu começar a dar curso, eu quero dar esse apoio para as minhas, dar algo que eu não tive. Então, eu dou essa mentoria para as minhas alunas, algo diferenciado mesmo. É como se elas tivessem, como se elas fossem as minhas sócias, sabe? Eu passo tudo para elas, como a vida realmente é atrás da mesa de atendimento. Então, tudo quanto é tipo de dúvidas que elas tiverem, eu consigo sanar todas as dúvidas, eu consigo enviar vídeos, eu consigo fazer essa mentoria, eu consigo virar a chavinha delas, sabe, de escassez para empreendedora. Eu consigo convencer ela de que não é assim, é assim. Isso, obviamente, quando ela me permite, né? Porque nem todas têm essa conexão, né? Quando Sim. finaliza o curso, né? A conexão é muito importante, né? É muito importante. Eu acho que no meu trabalho também, eu acho que quando a gente se conecta com outra pessoa, a gente consegue ir muito além, né? De palavras, além de... Eu acho que os gestos, palavras, até mesmo mentalidade se conectam, as coisas fluem muito bem. Principalmente na sua área hoje de mentora de mulheres, eu vejo que você, como uma referência na sua área, impacta muitas outras mulheres, né? Hoje, para a pessoa fazer uma mentoria com você, é presencial? Você abre turmas? Como funciona hoje esse trabalho teu? A mentoria, na verdade, eu estou trabalhando isso ainda, tá? Não é uma coisa concreta. Uhum. Eu dou mentoria para as minhas alunas. As pessoas que fazem curso, eu dou mentoria para elas. Entendi. Eu quero abrir uma mentoria, para quem não é minhas alunas, eu quero entrar no digital, né? Até para atingir mais pessoas. E fazer uma imersão com essas mulheres, né? Mas assim, é um projeto que creio eu que não seja tão futuro, já está no papel. E eu quero colocar isso em breve, o quanto antes, fora do papel. Acho muito importante, até pela bagagem E não somente para ensinar a fazer unha, porque o ensinar a fazer unha hoje para mim é o de menos. É ensinar elas a levar o negócio delas. Porque eu comecei, Everton, do zero lá em Murié, sem ninguém me conhecer. Eu cheguei aqui em Minas do zero, sem ninguém me conhecer. Então, eu tenho uma tática para isso dar certo. Então, é isso que eu quero ensinar para as meninas, sabe? Como trabalhar rede social, como trabalhar posicionamento, como trabalhar postura no seu trabalho, como trabalhar o financeiro do seu trabalho, aonde que eu levo meu dinheiro, onde eu coloco isso, onde eu coloco aquilo, quantos clientes eu consigo fazer aqui. Então, assim, é todo um... Se deu certo para mim, vai dar certo para outra também, Exatamente. Né? Então, é isso que eu quero colocar na minha mentoria. Bacana. Que é um projeto que está, assim, já está quase saindo do papel já. Que coisa boa. Então, eu vejo, Polly, que, de fato, hoje o seu trabalho é uma referência também em Vila Velha, está se tornando referência. Estou trabalhando para isso. Está trabalhando para isso, mas já considero referência aí na área. Você pensa nessa parte de empreendedorismo, né? Pra gente já para outro tópico, outro bloco aqui, só pra gente finalizar, porque esse assunto é muito bom. Na parte de empreendedorismo feminino, né? Das mulheres, que muitas vezes são desacreditadas, né? Você enxerga esse empoderamento feminino, que eu sou apaixonado por isso. Eu vejo que as mulheres, elas têm uma capacidade muitas vezes superior ao homem. Até mesmo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que a gente não tem essa capacidade. Se eu for falar, eu tenho até o Cláudio Duarte fala lá. A caixinha do nada, né? A caixinha do nada. A mulher é um emaranhado de ferve caixas. o leite lá, vai ficar olhando o leite. De repente, se a gente se distrair, o leite entorna. Entorna. Enfim, é nesse sentido. Então, eu vejo a mulher com uma capacidade muito grande de empreender. Só que eu não vejo tantas mulheres empreendendo. No seu ver, como mulher empreendedora, qual é a maior dificuldade? É ela acreditar? É a família apoiar? O que seria?
Você tem mais ou menos uma visão sobre isso? Everton, eu acredito que é um pouco de medo de tomar o lugar do homem dentro de casa. Entendi. Sabe? Às vezes é o próprio marido que não dá o devido lugar para a mulher. Então, quer deixar sempre a mulher de lado. Quer dizer, sempre deixar a mulher atrás e não de lado. Porque, na verdade, o homem não tem que andar à frente, nem a mulher à frente. Os dois têm que andar lado a lado. Então, a minha visão hoje, pode ser que eu esteja errada, mas a minha visão hoje é que os homens não dão o devido valor que a mulher tem que ter. Tanto dentro do seu lar, como nos negócios. Porque se colocar a mulher na frente de um negócio, é uma outra visão que vai ter. Então, eu acredito que seja um pouco de medo dos homens, da mulher se tornar muito empoderada, muito muito independente financeiramente. Porque eu me vi nesse lugar também. Quando eu comecei a namorar o Patrick, ele tinha muito dinheiro. Eu me coloquei nesse lugar onde ele falava que eu não precisava trabalhar e eu me sentia completamente frustrada. Dentro de casa, cuidando de menino. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa, por que não fazer? E foi onde aconteceu, já contei aqui, onde nós passamos por uma determinada situação, e é onde eu me posicionei, falei bem assim, agora eu vou sair desse lugar. Agora eu vou me tornar uma empreendedora, eu vou tomar conta do meu dinheiro e eu vou fazer acontecer. E aconteceu. É isso, cara. Eu acho que essa sua visão, acho que eu acredito também, tá? Acho que a mulher tem seu espaço no mercado e quando pega pra fazer alguma coisa, faz muito bem feito. E eu tenho plena convicção que eu ajudei a levantar minha família. Eu tenho plena convicção disso. O Patrick também tem. Porque eu consegui manter a casa só com unha num período que ele precisava de estar só, num período que ele precisava se encontrar com ele mesmo, porque ele estava com início de depressão na época, então ele não estava trabalhando. E eu consegui, inicialmente, numa sala atendendo numa mesa de costura, eu consegui manter a minha família só com aquelas unhas, uma unha aqui, uma unha ali, durante 5 meses. É incrível, é isso. Polly, vamos mudar de assunto, senão a gente não vai sair daqui. Mas é muito bom falar sobre esse assunto. Mas eu tenho muito orgulho, tá? Da mulher que eu me tornei. E eu acredito que o Patrick tenha mais ainda. Eu tenho muito orgulho, porque eu não sabia a força que eu tinha. Eu não sabia. Descobrir essa força é incrível, né? Essa força é incrível. É uma força que a gente não sabe que existia dentro da gente. Eu achava que eu era limitada. E hoje eu descobri que, principalmente em Deus, eu sou ilimitada. Nossa. Profundo. Porque as pessoas, elas muitas vezes elas são rebaixadas, né? Não é nem rebaixadas pelo outro, mas rebaixadas por si próprio. Acaba falando, nossa, eu não nasci pra fazer nada. Eu não sou capaz, sou né? capaz. Você não sabe o poder da palavra. Verdade. Ah, mas eu não vou conseguir. Ah, mas eu não nasci pra isso. Nasceu sim, você vai conseguir sim. Lógico que vai, é só você fazer acontecer. E desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Vamos lá pro próximo bloco aqui, que tá boa essa conversa. Mas vamos lá, tem um bloco aqui muito famoso aqui na Orion Cash, que é o quadro E aí, tá seguro? Esse quadro é muito bacana, que é o quadro que a gente fala sobre proteção financeira, que é uma das vertentes que a gente tem aqui na Orion Cash, tá? Vamos lá, Polly, você é empreendedora, mulher empreendedora, mãe de 3, esposa do Patrick, e você é minha cliente também na Prudential, né? Então, sou muito honrado por isso. E o que te levou, né, no dia que a gente conversou sobre proteção financeira, sobre seguro de vida e seguro em vida, ter aquele estalo e falar assim, nossa, eu preciso disso como empreendedora, como mãe e como esposa? O Everton, o que me chamou muito a atenção, né, nesse seguro em vida, nesse seguro de vida, a Prudente, enfim, foi a humanidade que a Prudente tem com o ser humano. Por quê? Ele não pensa só no que pode acontecer, lógico que muitas coisas podem acontecer com a gente, mas pensa no decorrer da nossa vida. Caso aconteça alguma coisa. Então, a Prudente, ela pensou em tudo, né? Hoje, se eu
hoje eu trabalho com as minhas mãos, né? Sim. Se acontecer alguma coisa com as minhas mãos, eu sou... A Prudente, ela me ressarce para que eu consiga tratar aquele problema ou para que eu consiga sanar alguma outra coisa. Então, assim, para mim foi maravilhoso, porque a Prudente trouxe um seguro de vida para mim, assim. Hoje eu tenho uma outra expectativa, sabe? Uma outra visão de vida. Eu sei que eu estou assegurada, eu sei que qualquer coisa que acontecer comigo, a Prudente vai estar ali para me orientar, para me ajudar, para me ressarcir. Que legal. E você acha hoje, a mulher que é empreendedora, ela precisa de um seguro em vida? Com Você acredita nisso? Com certeza. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então, quando você é assegurada, você fica mais tranquila. Você passa os seus dias mais tranquilos. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Que pode acontecer qualquer coisa comigo, eu sou assegurada da Prudente. Tá tudo ok, entendeu? Então, lógico que a gente precisa ter essa noção e essa conversa ela precisa ser falada, né? Amanhã eu posso estar sem meu dedo, pode acontecer uma tragédia comigo, como aconteceu com o meu irmão. Verdade. Sabe? Nossa. Aconteceu dentro da minha família. O meu irmão, ele perdeu 7 centímetros da perna dele, ele não era segurado, ele não tinha... ele não se programou para a vida e ele perdeu, assim, muita coisa. Não só financeiramente, como parte vitalício da vida dele, sabe? E eu consegui enxergar aquilo ali como, meu Deus, a gente realmente precisa de um seguro de vida, a gente realmente precisa de uma ajuda, onde a Prudente trouxe isso para mim, sabe? Então, a visão que eu tenho é que eu estou assegurada, estou tranquila. Eu acho muito legal o seu posicionamento. A gente tá falando de posicionamento desde o início, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente conversou sobre isso. Eu já tinha conversado com o Patrick, né? A primeira reunião foi com o Patrick. E na segunda reunião foi com você e com o Patrick, né? E naquele dia, eu vi você entendendo o projeto de proteção financeira para sua família, entendendo o quanto era importante aquilo ali para sua casa, e você trouxe uma palavra que realmente reflete aquilo que a gente estava conversando, que é tranquilidade. Tranquilidade. Porque se você continuar na pegada que você tá, esquece, você vai voar. Você tem a sua saúde intacta, você tá com força, tá com vigor. Então, graças a Deus. E vai dar tudo certo. Não, e melhor ainda, né? O que a Prudente, ela não precisava ser, não podia ser mais boa ainda, porque além da gente estar assegurada, além de nós estarmos, assim, tranquilos em vida, isso aí é resgatável depois, né? É verdade. Então... Oi, gente, a gente ri disso. Por quê? Isso é maravilhoso. Porque tudo que você está pagando hoje, depois você vai resgatar. É verdade. O valor integral. Só a Prudente faz isso, porque eu não conheço outra empresa que faz isso. Eu desconheço. Muito bom. E é exatamente isso, Paulo. Eu acho que eu vejo que qual é a minha visão, tá? Não sei se é a mesma da tua. As pessoas não querem falar sobre isso. Elas sabem o que acontece. Se eu chegar para qualquer pessoa empresária, mulher empresária, empoderada, que tem o seu negócio, que criou do zero, mãe, esposa, enfim... Ela sabe que um acidente pode acontecer, ela sabe que alguém na família pode falecer, que ela pode falecer, e até mesmo que alguma coisa, um acidente, uma doença pode chegar na sua casa. Mas muitas vezes a pessoa não quer sentar para conversar sobre isso, com medo de falar como se fosse acontecer. Eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi dizer assim, Deus me protege. Gente, lógico que Deus protege, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Verdade. Poxa, eu tenho filhos. Se eu for, na minha falta, o que vai ficar para os meus filhos? Se acontecer alguma coisa comigo, eu ficar debilitada em cima de uma cama, o que vai ficar para os meus filhos? Então, eu não estou tendo uma atitude inteligente. Eu preciso ter uma atitude inteligente para assegurar eles que vão ficar para trás. E até na minha falta, na minha morte, eu preciso ter uma atitude inteligente para que eles fiquem bem, entendeu? Cara, essa visão de proteção financeira que uma mãe tem, que um pai tem para com os filhos é o que eu vejo hoje. Eu lembro que eu fiz uma pólice no início, antes de ter a Helena, né? Uma pólice pequena
porque minha preocupação era muito em vida. A gente tava até conversando sobre isso esses dias. E um dia que a Helena nasceu, eu falei, nossa, cara, eu preciso aumentar minha apólice. Eu preciso botar aí mais milhões nessa apólice. Eu também quero aumentar minha apólice. Porque minha filha nasceu e eu preciso dar para ela escola, eu preciso dar para ela o curso que eu quero que ela seja médica, você começa a projetar o futuro dos seus filhos. Você fala, o mundo espiritual ouve, lá na frente você vê, né? Exatamente. Então a gente começa a querer projetar o futuro dos nossos filhos, não que eles sejam o que a gente quer. Eles vão ter as decisões deles. Mas por que não deixar um legado? Exatamente. Então o legado, essa é a palavra. E eu falei, eu preciso deixar um legado para minha filha, eu preciso garantir isso para ela, mesmo eu não estando aqui, porque eu entendo que a minha obrigação de pai e de marido não acaba Lógico com a que morte. não. Ela continua. Independente se eu estou aqui ou não, minha filha está no mundo e minha esposa também está aqui e eu preciso deixar eles bem. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Quando um homem consegue ter esse pensamento, Everton, eu acho que todo homem tinha que ter esse tipo de conversa, né? Todo homem e toda mãe tinha que virar essa chavinha, porque nem todo mundo pensa assim, tá? E além de eu fechar isso com a Prudente, eu levei minha mãe e minha irmã. E agora eu vou levar o meu irmão e a minha outra irmã também. Eu quero todo mundo assegurado. Exatamente. Eu sempre falo, quando é algo bom, na minha casa também, tá? Se é algo bom, a gente tem que levar. A gente tem que levar conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Vamos compartilhar isso daí. Verdade, verdade. Eu, por exemplo, na minha casa, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão, todo mundo tem. Todo mundo tem Prudente. Cara, olha que sensacional isso. Porque eu vejo, Poliana, exatamente nesse sentido. Se é algo bom, eu tenho que compartilhar, eu não tenho que ficar pra mim. Eu tinha um amigo, vou te dar um exemplo, que eu, antes de ter Prudential, antes de ser... hoje eu sou franqueado, mas antes eu já era cliente antes. E antes de ser cliente, tinha um amigo que já era cliente desde a faculdade. E eu só fiquei sabendo que ele era cliente quando eu me tornei franqueado, quando eu já trabalhava com a Prudential, eu liguei pra ele. Fulano, eu tô te ligando porque eu queria te apresentar a Prudential. Eu falei assim, pô, Everton, eu tenho já 5 anos. Eu falei, como assim que você tem há 5 anos? Você nunca me falou isso? Então, hoje eu vejo que eu não quero ser essa pessoa, eu quero compartilhar. Quando é algo bom, seja... Você podia estar dentro nessa já há muito tempo, né? Exatamente. Podia ter te apresentado há muito tempo. Eu já poderia ser cliente. E outra, olha que loucura. Nesse período de 5 anos, sofri 2 acidentes de carro. Olha só. Olha isso. Tá de chegar no pescoço dele, né? Eu falei com ele, falei, irmão, se eu tivesse morrido, eu ia voltar pra puxar teu pé, cara. Porque esquece, irmão. Como assim? Você não falou nada comigo? E melhor ainda, sabe o que é? A gente fica rindo à toa. E melhor ainda porque a Prudente não é uma empresa nova. É verdade. Poxa, você me apresentou a Prudente como uma empresa muito antiga. Qual que é o risco de dar errado? Quase zero. Quase zero. Então, assim, eu tô muito feliz em estar dentro da Prudente, eu tô muito feliz em estar segurada. E o que eu puder levar de cliente para vocês, pessoas falar dessa empresa, falar desse empreendimento, assim, pode contar comigo. Legal porque demais. Se faz muito bem para mim, eu gosto de passar adiante. Muito bom. É bom demais. Por isso que a gente está aqui hoje exatamente com ela, com a Poliane, porque a gente sabe que a Poli, ela é especialista na área dela, é mentora, é mãe, empresária, esposa do Patrick, que é meu cliente também. E eu quero agora, Poli, que você dê o seu show aí, Poli. Fala o que você faz, onde as pessoas vão te encontrar, todo o seu trabalho. Se vende para essa galera aí que quer te encontrar, que eu tenho certeza. Quando acabar esse podcast, os números vão começar a pipocar, vão te ligar, que querem te conhecer. Fala aí pra gente aí, tudo que você faz e onde pode te encontrar. Então, hoje eu trabalho Hoje eu sou empresária das unhas, né? Tenho um estúdio em Itaparica, Vila Velha. Hoje eu trabalho aqui. Pode falar para essa câmera aí. Tá. Hoje eu trabalho como designer de unha, trabalho como mentora, dou cursos. Eu já estou entrando no digital, vou dar curso online também. O meu estúdio físico hoje é na Praia de Itaparica e ali é onde tudo acontece. Os atendimentos acontecem, as orações acontecem, a mentoria acontece, os cursos acontecem. Então, se você tem vontade de saber um pouquinho mais sobre o meu estúdio, o meu trabalho, entra aqui
O que eu falo? Eu coloco minha rede social? Pode Como botar que aí. é? Vamos botar a rede social. Coloca aí, estudio_neios.vilavelha@gmail.com. O Instagram tá lá, tem um link onde você é direcionado para qualquer opção, tanto para cursos, como para mentoria, como para atendimentos. E é isso. É isso daí, pessoal. Estamos finalizando mais um Orion Cash. Que coisa boa, Polly. Muito obrigado. Pode dar uma palavrinha final, assim, só para Vai, finalizar? eu vou te deixar você finalizar esse podcast, porque hoje você é a dona daqui. Mas eu vou até corrigir aqui seu nome, depois mudem o corte aí, porque senão o Patrick vai ficar bravo comigo. É Poliana Bastos. Bastos, é porque ele briga mesmo. Então, Poliana Bastos, pode finalizar. Muito obrigado, tá, pela tua presença aqui. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, gente. Eu vou ser muito sincera para vocês, eu queria já ter essa oportunidade de participar de um podcast há muito tempo. Eu acho esse trabalho incrível, eu acho esse trabalho sensacional. E você quer um conselho para que você esteja começando, que você está começando agora, ou você que quer empreender? Primeira coisa que você precisa fazer, alinhe sua vida espiritual. Segunda coisa, tenha objetivo, foco, posicionamento. E a palavra final é não desistir, porque desistir não é uma opção. Não é uma opção. Valeu!